Preciso te falar sobre as chances de John Arias virar reforço do Cruzeiro ou do Palmeiras. Divide com vocês essa notícia e fala também sobre o futuro de Claudinho. O atacante especulado no Palmeiras, no Botafogo e no Atlético Mineiro pode voltar ao Brasil? Quero contar também sobre o Palmeiras, que ainda não se acertou com o Manchester City. Existem algumas diferenças entre a sugestão do clube inglês e a pedida do clube brasileiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Santi Mingo, zagueiro de 23 anos de idade, canhoto, que chegou a jogar pelo Barcelona B, era pretendido desde outubro pelo Palmeiras. Faltou um acordo entre o Palmeiras e o Defensa e Justiça para aquisição dos direitos econômicos. O Palmeiras chegou a oferecer 6 milhões de dólares. O Defensa e Justiça bateu na tecla de que só o venderia por 8 milhões de dólares. É essa a cifra que o Bahia e o Grupo City estão pagando ao Defensa. Contrato do defensor com o tricolor será até dezembro de 2029. O Bahia ainda pretende contratar e anunciar nos próximos dias pelo menos mais um jogador de velocidade para o ataque, além de um goleiro. Preciso trazer novidades importantes sobre John Arias, que teve como grandes alvos no futebol brasileiro o Palmeiras e o Cruzeiro. O Cruzeiro insistiu demais na contratação do Arias a pedido do Fernando Diniz, que conseguiu convencer o Arias a se mudar para o Cruzeiro e por conta do dinheiro do Pedrinho BH. O Alexandre Matos passou semanas trabalhando em cima dessa contratação, mas a Raposa desistiu da operação. Mais recentemente, o Palmeiras entrou na parada imaginando que poderia fazer um acordo, e esse acordo passaria muito pela venda do Rony para o Fluminense em condições especiais. O Palmeiras sonhava em outros tempos em vender o Rony por 12 milhões de euros para recuperar os 6 milhões de euros que investiu em metade dos direitos econômicos. Com o Flu, ao longo dessa semana, o Palmeiras chegou a fazer um acordo para venda por 8 milhões de dólares, valor bastante abaixo daquilo que vinha pedindo. O negócio só não foi concretizado porque o Rony, na última hora, pediu 1.300.000 por mês para virar jogador do Fluminense. No Palmeiras ele ganha cerca de 1.050.000 mensais. Diante do não acerto, negociação com o Rony caiu e, por consequência, qualquer esperança alviverde em fechar com o John Arias também não avançou. Importante contar que o Arias tem um acordo com o presidente Mário Bittencourt para ser negociado com um clube europeu, mas o Galatasaray, que era o principal interessado, não apresentou oferta nessa janela de transferências. E até esse momento, estamos falando no dia 11 de janeiro, não existem propostas da Europa pelo jogador. A tendência é que ele fique pelo menos até a metade do ano para a disputa do Super Mundial de Clubes e seja negociado na sequência, mas dá para dizer que o Arias está perdendo bastante dinheiro. Em agosto do ano passado, o Mário Bittencourt ofereceu para ele um reajuste salarial, com a ideia também de aumento do tempo de contrato. O Arias estava tão irritado com o Mário Bittencourt por não ter sido vendido para o Galatasaray que recusou a oferta, ou seja, ele segue ganhando 480 mil reais por mês em vez de 1 milhão de reais mensais sugeridos pelo presidente do Flu. O atual contrato se encerra em agosto de 2026. Só mais uma a respeito do Palmeiras. O Verdão renovou com o Aníbal Moreno, novo contrato até dezembro de 2029. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido de vocês durante os programas do Nicola é sobre o futuro de Claudinho, meio atacante que já fez sucesso no Red Bull Bragantino e joga no Zenit há algumas temporadas. Claudinho pode voltar ao Brasil? O nome dele foi especulado recentemente como possível alvo do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Botafogo. Na atual temporada lá no Zenit, 20 jogos, 1 gol e 5 assistências, números bem piores do que de outros anos. Ainda assim ele segue como titular absoluto, são 18 partidas como titular, apenas 2 na condição de reserva. A avaliação do Transfer Marketing coloca o Claudinho valendo algo na casa dos 17 milhões de euros. Contrato até junho de 2028. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Fernando Garcia, que é representante dele e passa férias em Miami, para perguntar sobre a chance de o Claudinho voltar ao Brasil. Aspas do Fernando Garcia: não temos nenhuma proposta de clubes brasileiros, fecha aspas. A julgar por toda a dificuldade que o Zenit cria para negociar seus atletas, vai haver a necessidade de uma proposta muito grande, acima dos 20 milhões de euros para que o Claudinho seja negociado. Só para lembrar, um outro exemplo do próprio Zenit, o Arthur, que é reserva, tem sido pouco utilizado, situação bem diferente da do Claudinho. O Atlético recentemente ofereceu 10 milhões de euros pelo Arthur. O Zenit falou que só vende pelos 15 milhões de euros que haviam sido investidos quando da compra dele junto ao Palmeiras.
Preciso fechar o vídeo para falar sobre Palmeiras, Manchester City e Vitor Reis. Informação que eu consegui confirmar antes de gravar esse vídeo dá conta de que Palmeiras e Manchester City ainda não se acertaram em relação à venda do zagueiro de 18 anos de idade. Não dá para dizer que o Palmeiras recusou a primeira proposta. Palmeiras e City ainda tentam chegar a um acordo para que a história possa avançar. O atleta já topou jogar no Manchester City a pedido do Pep Guardiola. Salário, tempo de contrato, luvas, tudo acertado. Falta agora um acerto entre os clubes, o que deve acontecer. Mas o Palmeiras vai brigar para receber no mínimo 30 milhões de euros fixos, com a maior parte dessa grana caindo em parcelas nessa temporada e o restante em bônus para chegar no máximo 40 milhões de euros, como sinalizou o Manchester City ao longo dessa semana. Há otimismo para que o negócio aconteça? Sim. Palmeiras não quer perder a oportunidade de vender um zagueiro que é extremamente jovem e promissor, mas que se tornaria a principal venda de um defensor da história do futebol brasileiro. Só para completar o noticiário alviverde, se confirmada a venda do Vitor Reis, o Palmeiras terá dinheiro para buscar no mercado mais contratações. Tem um contato sobre a dificuldade em relação ao Andréas Pereira. O Fulham pretende inclusive prorrogar o contrato do atleta que atuou na última quinta-feira como capitão, mais uma referência ou reverência que o Fulham garantiu ao brasileiro. Outra coisa importante, tenho um contato para vocês, fui o primeiro a falar sobre a intenção do Palmeiras em negociar o Rony com o Fluminense para contratar o John Arias. Você lembra, né? Esse sonho ainda não foi totalmente descartado no Palmeiras, apesar de toda a dificuldade. O Palmeiras recebeu a notícia de que o John Arias não quer continuar no Fluminense. Para isso, o Palmeiras topa colocar dinheiro além de jogadores. Uma das alternativas seria o Atuesta, mas segue bastante difícil convencer o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, a levar adiante esse negócio. Peraí. Aqui, ó. Se ele atendeu, eu muto o microfone só para poder falar com privacidade, tá bom? Richardson, Everton, Murilo do Palmeiras no Vasco, Wanderson também, vamos lá. O Richardson, essa foi uma das maluquices que eu li nos últimos dias. Nada contra quem publicou, nem sei quem publicou, mas o Murilo é titular ao lado do Gustavo Gomes, e com a saída iminente do Vitor Reis vai se tornar ainda mais importante dentro do elenco do Palmeiras. Salário alto, certamente o Palmeiras ia exigir um caminhão de dinheiro. Esse foi o nome mais maluco que apareceu entre as possibilidades de reforço para a zaga do Vasco, e foram várias as tentativas, né? O Vasco falou com o Balbuena, o Vasco tentou o Samir, o Vasco conversou com o Maurício Lemos e ainda não conseguiu anunciá-lo. Enfim, esse é o nome que dá para a gente descartar. O São Paulo precisa de lateral direito pronto para Libertadores e Brasileiro, e não pode ficar indo atrás de achismo. Acredito que o Palmeiras não complicaria a venda no Mike. O Denis tem razão quando ele diz que é melhor trazer alguém pronto para a direita, né? Até porque o Igor Vinícius, que é o jogador à disposição, não é um cara que dá para cravar que será a solução dos problemas do tricolor. Thiago Frois, Nicola, por que o Palmeiras não subiu o Riquelme? Essa pergunta é apropriada para João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, o guru dos nomes, João Paulo Sampaio. Quer ver, ó? Aqui, ó. JP, boa noite. Me responde essa. Já printei e mandei, tá? Thiago Frois. Muito louco isso. O Tailan Souza. Boa noite, Nicola. Claudinho no Palmeiras. Tailan, ontem começou a circular, rolar esse zum, falaram em Claudinho no Atlético, falaram em Claudinho no Palmeiras, falaram em Claudinho no Botafogo. Mandei mensagem para Fernando Garcia. Fernando, tem alguma coisa de Claudinho para Botafogo, Palmeiras ou Galo? Não teve proposta do Brasil de nenhum clube. Tá? Então, posição do Fernando Garcia, que é um dos representantes dele. O outro representante, o Guilherme Miranda, eu tinha mandado mensagem para o Guilherme Miranda no finalzinho do ano, não posso comentar sobre o Claudinho no momento, eu tinha perguntado sobre o Claudinho, né, e a resposta foi mais enigmática. Mas o Fernando Garcia ontem me contou que não tem proposta de time brasileiro. Uma grande polêmica tomou conta do futebol de base no Brasil. Palmeiras, São Paulo, Santos e mais 9 times exigem a exclusão do Corinthians da Copa Votorantim Sub-15. O motivo? Acusações de aliciamento de um atleta de apenas 14 anos. Quer saber todos os detalhes dessa história que está sacudindo o mundo da bola?
Então já deixa o like e acompanhe até o fim. Tudo começou com uma acusação séria feita pelo Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro, o MCFFB. Segundo o grupo, o Corinthians teria aliciado um atleta da base do Palmeiras, que ainda não possuía contrato profissional por ter menos de 14 anos. Como resultado, o Timão foi excluído do MCFFB, o que impossibilita sua participação em torneios organizados pela CBF. A polêmica ganhou ainda mais força quando 12 clubes anunciaram que não disputarão a tradicional Copa Votorantim Sub-15 caso o Corinthians não seja excluído. Entre os times que assinaram a carta estão Palmeiras, São Paulo, Santos, Cruzeiro, América Mineiro e muitos outros gigantes do futebol brasileiro. A competição, que revelou nomes como Neymar, Vinícius Júnior e Casemiro, está prevista para começar no dia 17 de janeiro. Em nota oficial, o MCFFB reforçou que a decisão de boicote é para garantir a integridade, ética e o espírito esportivo da competição. O grupo solicita que a organização tome medidas rápidas e efetivas para resolver o caso. Já a Prefeitura de Votorantim, responsável pelo torneio, afirmou que a competição não será prejudicada e que está analisando o caso com base jurídica. O Corinthians, por sua vez, rebateu as acusações e se disse surpreso com a exclusão do MCFFB. Em nota, o clube afirmou que segue rigorosamente o código de ética do movimento e negou qualquer prática de aliciamento. Além disso, reforçou que todas as contratações realizadas em 2024 foram feitas de maneira ética e transparente. Para o Corinthians, as consequências vão além da exclusão do torneio. Sem estar no MCFFB, o clube enfrenta dificuldades para participar de competições organizadas pela CBF e pode ter problemas para segurar talentos promissores que ainda não possuem contratos profissionais. Enquanto isso, os outros clubes estão firmes na decisão de boicotar o campeonato, o que coloca o futuro da Copa Votorantim em risco. E agora, torcedor, como você vê essa situação? Será que o Corinthians conseguirá reverter o quadro e participar do torneio? E mais, o que essa polêmica significa para o futuro do futebol de base no Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, porque queremos saber o que você pensa sobre tudo isso. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. Aqui você fica sempre bem informado sobre tudo que rola dentro e fora de campo. Até a próxima!